Organização Mundial do Comércio. Aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização. A questão da ONU, quantas guerras a gente vê por aí para fora? Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade, muito obrigada pela presença. Senador, o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, realizado aqui no Congresso Nacional, foi uma etapa preparatória para a cúpula dos chefes de Estado que acontece em 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. O senhor presidiu a reunião dos presidentes e representantes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS. O senhor pode explicar qual que é a importância de reunir esse conjunto de parlamentares? Meus cumprimentos, Renata, a todos os telespectadores, a quem acompanha a gente nas redes sociais. Dizer que foi um privilégio essa missão que me foi concedida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. O BRICS, para vocês entenderem, é um grupo de países formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E outros países agregados que estão na eminência de se aliarem a esse grupo de países e também fazer parte oficialmente do bloco BRICS. E para nós foi uma surpresa muito grande. Por quê? Quando a gente olhou em volta, tinham 19 presidentes de comissões de relações exteriores dos países do BRICS. Uma responsabilidade de uma diversidade de gente, de pensamento, de forma de governo, de forma de ideologia, e que de repente a gente viu cada um falando um idioma diferente, porém com a mesma língua, com a mesma mensagem, com a mesma narrativa. Então, por mais que você não entendesse o que alguém falando em árabe estava ali falando, o que ele queria dizer era a mesma coisa de pensamento que nós brasileiros temos em relação às pautas que foram discutidas. Muitos consensos, senador? Muitos consensos. Isso foi algo assim que me marcou, porque eu participo também do Parlasul, eu participo também de outros, do Parlamás. Quando a gente, É o Parlamento da Amazônia, da né? Amazônia, quando o Parlasul é o Parlamento do Mercosul. E sempre tem divergência, confusão, atrito, conflito. Mas nesse aqui, talvez pela questão desencadeada das sobretarifas, sobretaxas do governo americano, fez com que todo mundo se unisse. E se uniu e produziu um entendimento realmente marcante na passagem que eles tiveram aqui pelo Brasil. Senadora, a declaração conjunta do Fórum, ela condena o que chama de medidas coercitivas unilaterais. É uma crítica velada à política norte-americana comercial, que o senhor acabou de falar, né? O senhor acredita que esses países, além do discurso, eles se movem em bloco em oposição a essas medidas? Sim, isso foi falado praticamente em todas as considerações, em todos os temas debatidos. Até mesmo quando a temática era de um assunto assim, tipo meio ambiente, tipo as questões das mulheres, esse assunto sempre vinha, e a necessidade, a partir do momento que isso aconteceu lá nos Estados Unidos, que é uma grande potência, de se agrupar num multilateralismo. Para quê? Para que juntos, unidos, a gente possa fazer frente aos prejuízos que essa situação poderá ocorrer na economia de cada país desse. Então, fecha-se uma porta
com essas medidas que os americanos tomaram, mas abrem-se muitas janelas de oportunidades. O que o senhor identificou de oportunidade nesses encontros, senador? Porque, por exemplo, a adoção de moedas locais em trocas bilaterais foi uma das questões que os países do BRICS estão levando em consideração, né? O que mais? Veja bem, a partir do momento que você fica muito dependente de uma moeda forte, inegavelmente tradicional, que é o dólar, qualquer alteração cambial nesse sentido vai ocasionar abalo na economia de quem tem essa dependência. A partir do momento que você torna um pouco mais independente disso, fortalecendo a sua moeda local, fortalecendo o Banco BRICS, isso faz com que você possa sentir menos. Porque sentir, você vai sentir. É muito tempo de fortalecimento de uma moeda, de uma tradição que representa o dólar, que acaba fazendo com que você tenha que criar mecanismos para que essa dificuldade que vem aparecer na sua frente possa ser superada e minimamente sentida. Agora, outra questão, Renata, muito assim evidente que ficou, foi o seguinte, é procurar fortalecer nesse bloco o respeito às regras. Não se pode, quem pactuou, quem ajudou a organizar as regras da Organização Mundial do Comércio, da noite para o dia, em função de uma política, abandonar isso tudo e ficar por isso mesmo. Então, isso é um desrespeito até a quem está organizado e cumprindo aquilo que está ali determinado. Mas qual é o espaço de atuação que os países do BRICS têm para se opor a essas medidas, senador? É se unir, como está acontecendo, em função dessa união se fortalecer e tornar-se menos dependente das questões americanas. Então a gente volta a falar do Banco do BRICS, né? Volta a falar do Banco do BRICS, que já tem aí uma iniciativa que a gente sabe que não é tão simples. Logo que saiu o Mercosul, falaram de uma moeda única. Não sei se você se lembra disso. Há muito tempo atrás, décadas. E até hoje não conseguiu. E nós estamos aqui um do lado do outro. Então não é uma tarefa simples. Não é. Mas só de mostrar e evidenciar uma união de que, se acontecer isso continuar prejudicando muito, nós vamos partir para esse lado. E isso já deixa um sinal de alerta num radar que poderá ser repensado por quem está tomando essas medidas. E o que cabe aos parlamentos dos países do BRICS em relação ao fortalecimento do Banco do BRICS? Normalmente, um parlamento, e habitualmente, melhor dizendo, ele é composto de divergências, de correntes ideológicas de direita, de esquerda, de centro, de correntes ideológicas que focam na questão do meio ambiente. O que se observou, uma união de todas essas correntes, no sentido de autodefesa do seu país. Então, um parlamento que é eclético, heterogêneo, quando você vê todo mundo se dar a mão para fazer um enfrentamento, no mínimo te chama atenção. É a mesma coisa aqui no Brasil, quando você observa a direita dá a mão para a esquerda numa polarização. Não, esse tema nós vamos enfrentar juntos, você vai assustar. Você vai falar, poxa, que tema é esse que fez todo mundo se unir? Foi isso que a gente sentiu nessa reunião do Bloco BRICS. Foi diferente dos eventos anteriores, dos fóruns parlamentares anteriores? Mais marcante. E eu falo para você, esse é um exercício que se faz. Igual o exercício que você faz na sua academia aí, que é para você poder fortalecer o seu músculo e hipertrofiar ele. O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa. Nós estamos exercitando um diálogo, um entrosamento para fortalecer cada vez mais. Senador, o documento final do fórum, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Mas existe consenso entre os parlamentares do BRICS sobre o que deve ser reformado, o que tem que mudar nessas instituições? Bom, as questões em relação
a esse tema, elas são muito variáveis de país para país. Mas o que a gente observa é o seguinte: há uma cultura e uma consciência mais avançada na questão da responsabilidade fiscal, na questão de você organizar as contas públicas, na questão de você primar pela correção, pela ética, para afastar cada vez mais os malfeitos. Então, é uma turma nova que está vindo aí, que tem um pensamento assim muito voltado ao anseio que cada sociedade tem. E isso ficou muito forte também naquilo que a gente pactuou. Mas em relação às instituições de governança global, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio, o Conselho de Segurança da ONU, existe um consenso Sim. sobre o que precisa ser reformado nessas instituições? Sim, veja bem, Organização Mundial do Comércio, aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização. E o que aconteceu de reação de lá para cá? Nada. Então, há que se ter alguma medida mais forte para que possa valer a instituição. A questão da ONU, quantas guerras a gente vê por aí para fora? E o que acontece de contraponto, a não ser uma moção de repúdio à guerra, que não sei o quê, que papapá. Tem que ter coisa mais efetiva para fazer valer a instituição. Porque ela custa. Ela precisa ter um respeito mais imposto em função do que ela veio para se representar. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? A proposta é de que tem que incentivar cada vez mais esse propósito. Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las, e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. A sanção que a ONU fez por causa da guerra bélica entre Rússia e Ucrânia, o que isso impactou? Então, a gente entende que isso precisa ser aperfeiçoado para que isso possa impor um respeito maior, inclusive através do temor que todo mundo possa vir a ter em relação a eles. Senador, esse foi o 11º Fórum Parlamentar do BRICS e o segundo encontro de presidentes de comissões de relações exteriores, né? O que o senhor destacaria desse encontro dos presidentes de comissão de relações exteriores? Uma percepção clara de que a gente tem que promover mais para cada vez mais se organizar e se fortalecer. Então, os indianos que herdaram o bastão do senador Nelsinho Trade já estão... E que vão recepcionar o próximo Fórum Parlamentar do BRICS? O próximo parlamentar lá na Índia, já estão todos mobilizados para poder fazer ou até superar os 19 países que aqui vieram. Discussões interessantes no horizonte, na área da saúde, na área das mudanças climáticas, do meio ambiente, que vão refletir na COP30, que nós vamos sediar aqui, que, dito pelo próprio Hugo Mota, vai ser o encontro da década. Ele falou isso no discurso dele, o presidente da Câmara. Então, eu digo para você, foi muito interessante tudo isso e vai continuar sendo, porque a gente nota uma percepção e uma consciência dessa geração nova que está na frente dessas questões, muito mais apurada na necessidade de se juntar. Isso vai ser bom para os países. Senador, dentro desses temas de relevância global que foram abordados no fórum, né, o Brasil ele está capitaneando um movimento de prevenção e enfrentamento de futuras pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar? Bom, toda vez que vem uma situação dessa, logicamente aparece na cabeça da gente a questão das vacinas. E, logicamente, como que vai fazer para cada país ter esse produto para não deixar o seu povo perecer e morrer? Então,
As questões da lei de propriedade intelectual foram colocadas, inclusive por uma questão de coincidência, eu fui o relator aqui no Congresso dessa lei, em que em momentos como esse tem um tratamento mais diferenciado de se oportunizar a propriedade intelectual para a produção da vacina, para que esse país possa vacinar o seu povo, apenas num período que esteja passando por uma necessidade de saúde pública como essa. Chegou um dia aqui no Brasil que morreram 4.000 pessoas num dia. Então, situações como essa, graças a Deus, ocorrem ocasionalmente. Mas, vamos dizer, nós não podemos ficar desprevenido esperando vir para depois agir. Então, essas situações têm que estar claras e prontas, como se fosse um escudo, uma arma para poder enfrentar a próxima pandemia que vier. Vai Então, poder quebrar patente. a palavra quebrar patente é forte. Ela assusta quem está do lado de lá e que estudou e produziu o seu produto. Então, a gente pode vir num campo de menos susto e Mais diplomático. e da neutralidade no seguinte sentido. Numa situação em que tudo venha a ocorrer, como ocorreu no passado, onde 4.000 pessoas morriam por dia, e o governo vê a necessidade de ter a propriedade intelectual daquilo que salva as pessoas, chama esse povo para dentro, faz com que eles possam fornecer nesse período, e a partir do momento que isso passar, aí é um outro dia, é uma nova fase, é um outro momento. 2 dos países do BRICS são grandes produtores de vacinas e fizeram pesquisas de ponta no caso da Covid, né? Teve a Índia, teve a Rússia. É consenso entre esses países também? Olha, eu lembro que quando eu fui o relator dessa matéria, eu visitei praticamente todos os países do BRICS, sim, e eu notava assim, os países em desenvolvimento, aqueles mais carentes, mais pobres, eram a favor dessa situação. Os mais ricos, que tinha e detinha a propriedade intelectual, eram contra. Então, para botar esse povo dentro de uma sala e organizar um entendimento, não foi fácil, mas conseguimos, fizemos um projeto que foi até sancionado pelo presidente à época, o Bolsonaro, e hoje é uma lei que está aí à disposição e espero que a gente nunca mais venha a precisar dela, porque caso a gente venha a precisar, é sinal o quê? Que tenha outra pandemia, que tem gente morrendo, aquela confusão de isolamento. Deus o livre isso. Vou até bater aqui, ó. 1, 2, 3. Mas o senhor percebe um consenso nos parlamentares do BRICS em relação à necessidade? Quando você explica bem explicado, ninguém quer ir arrancar o estudo do outro na marra. Isso não é nossa tarefa. Agora, nós não podemos ver morrer 4.000 pessoas por dia sem tomar uma atitude para fazer frente a uma situação como essa. Senador, o que os parlamentos podem contribuir para garantir o acesso a medicamentos, vacinas, tecnologias de saúde? Bom, primeiro, o sistema de saúde de cada um é complexo. Saúde é um assunto que, toda vez que vem esse tema, ele não é tão simples e é muito sensível. Custa. Saúde é um artifício caro e não tem dinheiro que chegue para você fazer saúde. E uma coisa interessante, Renata, eu que sou médico, para você saber, não tem fazer saúde mais ou menos. Ou você faz certo ou você não faz. Não tem meia saúde. E hoje o perfil do paciente mudou. O paciente chega no seu consultório com a dor lombar, eu sou urologista, pode ser um cálculo renal. Ele vem impresso com aquilo que pode ser. Olha na tua cara e fala, eu estou com uma dor lombar, eu já pesquisei, então pode ser uma hernia de disco, pode ser uma contratura muscular, pode ser um cálculo renal, pode ser herpes zoster. E eu já pesquisei, doutor. O senhor tem que pedir esses exames. O senhor tem que pedir isso, isso, isso. E tem mais.
Sabe os remédios bons para isso? É esse aqui. Eu olhei para a cara dele e falei, o que você veio fazer aqui? Então, isso tudo está evoluindo muito. E os exames que tem disponíveis para você fazer diagnóstico hoje, eles são caros. E o paciente, mesmo pelo SUS, ele quer fazer esse exame. Ele não aceita mais aquele generalista que escuta com estetoscópio, que faz uma palpação. Isso aí é coisa do passado, mas que só nós que somos médicos sabemos que vale e vale muito. Então, não devemos nunca abandonar o que a gente aprendeu lá atrás, mas acoplar isso à tecnologia. Isso custa. Então, os financiamentos da saúde é problema para todo o governo. Isso vai continuar sendo. Senadora, a gente já falou do Banco do BRICS, né? Mas uma pauta consensual no fórum foi a necessidade de reformar as instituições financeiras internacionais, de modo a refletir melhor os interesses dos países emergentes. Qual o senhor acredita que é hoje o poder do BRICS para promover a reforma de instituições como o FMI e o Banco Mundial? Veja bem, são instituições que só de você falar o nome delas em países em desenvolvimento, e praticamente esses devem a esse povo, você já assusta. Então, é a questão que eu falei no início, tirar um pouco essa dependência, se voltar para uma instituição que possa te fazer valer o seu desenvolvimento com taxas mais atrativas, com formas de financiamento melhor, que não venha amanhã ou depois com faca no seu pescoço. Então, Então seria fortalecer o Banco do BRICS. fortalecer o que nós temos aqui para tirar a dependência do que existe lá. E como é que o senhor avalia o debate sobre a mudança do clima, senadora? O senhor começou a falar ainda um pouquinho da COP, do que a gente pode esperar? Há uma cobrança, sim, em relação a nós que estamos em desenvolvimento, em especial daqueles países que já se desenvolveram mais do que a gente, e que, em função disso, cortaram e devastaram as suas florestas, de que nós temos o dever de não cortar nenhuma e preservar tudo. Ocorre que, apesar da gente defender esse princípio, mas nós defendemos com uma vírgula aqui e outra lá. E o que está aqui no meio dessas duas vírgulas? A floresta em pé tem que valer. Ela tem que valer muito mais do que aquela que foi derrubada e que você vende a madeira, que você vende as coisas inerentes desse contexto, desse desmatamento. Inclusive do investimento que você vai fazer para aquilo produzir pasto e gerar outra forma de riqueza. A floresta em pé, quem preservar, tem que valer muito mais daquilo que você possa vir a fazer para cortar e derrubar a sua floresta. Então, isso foi um recado muito forte que nós que temos muita floresta em pé demos, e vai ser um ponto muito bem falado na COP. Você pode ter certeza. Porque a partir do momento que você fizer isso, vai refletir em todo o planeta. O senhor está falando em mecanismos internacionais de financiamento da manutenção da floresta em pé. Com certeza absoluta. Veja bem, você é dona lá no meio da Amazônia de um pedaço de terra. Aí você está lá com o seu pedaço de terra. Você precisa viver, você precisa comer, você precisa ter meios para se transportar, isso tudo custa. Aí vai o cara que olha a sua madeira e quer cortar a sua floresta. Aí ele te oferece um recurso para você fazer isso. Você é uma presa fácil para essa pessoa. Aí o que precisa? A conscientização, principalmente desses grandes que estão nos vendo, de que essa floresta em pé tem que valer muito mais do que aquela que corta. Porque a partir do momento que você preservar ela, essas questões que está acontecendo mundo afora, de mudança climática, pode ser minimizada. Porque a gente já viu que isso está alterando o clima no mundo todo. Então vamos incentivar isso, vamos preservar aquilo que existe, vamos reflorestar aquilo que precisa e capitalizar aquele para cuidar do seu lugar. Senador, e um tema
ele é conectado ao outro, né? Quando a gente vai falar sobre inteligência artificial vai ser uma grande consumidora de energia elétrica no futuro, né? Por que que a governança da inteligência artificial também foi tema do Fórum Parlamentar do BRICS? É um tema que precisa ser encarado e regulamentado. Se você observar hoje, esses dias eu li que tem uma prova muito difícil que é feita nos Estados Unidos, tipo, para especialista você ganhar o título de especialista médico. Você estuda 6 anos, mais 6 de residência e faz essa prova para você ter esse título. Botaram lá uma inteligência artificial, passou. Sem estudar esse tempo todo. Então, o que a gente vê por aí? Gente dando laudo só com inteligência artificial, quer dizer, mecanismos. Na justiça, tem gente produzindo sentença só com inteligência artificial. É algo que precisa ser encarado assim, com uma sensibilidade, uma sensatez e um equilíbrio muito forte. Porque senão isso vai tomar conta. Quando você vê, você é uma inteligência artificial daí, gerida por alguém, sei lá como. Isso é complicado. Mas o que eu tenho assim de alento? Tanta coisa saiu para você se locomover, né? Carro, avião, patinete, patins, bicicleta, mas você nunca vai deixar de andar. Então eu espero que isso que está vindo de novo possa agregar valor para a gente viver melhor, com mais qualidade, mas que não tire a nossa essência de vida, de alma, de espírito. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Meus cumprimentos, um abraço a todos.